O politicamente correto pode representar um braço de ferro entre a inclusão e a liberdade de expressão. Para muitos, isto não é nada menos do que um movimento de extrema-esquerda. Para outros, é o que pode nos fazer progredir como sociedade. Mas o que é isto, o politicamente correto? Sobre o que é que estamos a discutir? Porque você é um politicamente correto. O mundo não pode ser almofadado para as pessoas todas não se aleijarem. A gente vai se aleijar, pá, é normal. Formando um conjunto de princípios e regras, o movimento do politicamente correto surgiu no seio das universidades nos anos 90 nos Estados Unidos da América para caracterizar conceitos que, embora tivessem uma forma académica, eram considerados como uma espécie de censura relativamente ao facto de que as universidades acabavam por transmitir os mesmos preconceitos sexistas e racistas presentes numa grande parte da sociedade americana. Atualmente, isto é um conceito universal que levanta inúmeras questões e discórdias sobre como devemos falar ou agir. No nosso dia-a-dia, sentimos a presença deste movimento politicamente correto, ou devíamos sentir, em sítios como na escola, que, para além do lugar de formação cognitiva, é um dos pontos de partida para mudanças políticas e culturais. É no ambiente escolar que começamos a conhecer a sociedade e a interagir com pessoas com características diferentes às que estamos habituados, sendo por isso importante educar os alunos no sentido de respeitar essas diferenças. No entanto, é frequente em âmbito escolar expressões como "corres como uma menina" ou "os meninos não choram". Em algumas escolas, onde é obrigatória a utilização de uniformes, estamos habituados à ideia de que as raparigas devem usar saia e os rapazes calças. Serão estes aspectos meras expressões inofensivas da nossa rotina, ou terão elas influência sobre a nossa sociedade? Também graças à evolução tecnológica, temos agora um contacto fácil com pessoas de outras etnias, orientações sexuais ou religiões através das redes sociais. Plataformas como o Instagram, TikTok ou Twitter fazem interagir pessoas com diferentes mentalidades, o que resulta em frequentes comentários como "não podes dizer isso é ofensivo, isso é desrespeituoso". Isto provoca um receio nas pessoas em dizer o que pensam sem que sejam reprimidas ou criticadas. Porque há sempre alguém para quem uma coisa é sagrada. E hoje acho eu que as pessoas tendencialmente acham que, sobretudo nas redes sociais, né, aquela coisa de "bumba, estou indignado, já estou indignado", e essa compulsão para se indignar, e até para achar que eu não tenho nada contra as pessoas indignarem-se, eu acho isso ótimo. As pessoas indignarem-se, fiquei ofendido com isto, diz uma pessoa, é ótimo, eu também desde que saí de casa até aqui já fiquei ofendido com 17 coisas. Mas as pessoas acham que têm o direito a não ser indignadas, e isso não é possível, não se pode viver assim. Não se pode viver assim. O facto de eu respirar, eu tenho a certeza disso, o facto de eu respirar ofende pessoas. Mas eu tenho um apreço pela respiração. Não me dava jeito de parar com isto. E portanto é isso, eu acho que a gente tem que aprender olha, isto ofendeu-me, certo? Avança. O mesmo acontece com os comediantes. À medida que certas minorias são alvos de piadas e do chamado humor negro, elas ganham mais poder para castigar socialmente a profissão, por dizer coisas que as ofendem. No entanto, é possível mudar pequenos aspectos da comédia, mesmo do nosso cotidiano, no sentido de ir mais ao encontro do politicamente correto. Sometimes comics, when they're told they can't say the N-word or they can't make jokes about rape, they suddenly go, "Oh, come on, but it's funny." But really what you're being challenged to do something different. I had a solo show, and in the show, I would tell a story about the first time I ever felt black. I think I was 6 years old in first grade, and me and a bunch of other white kids were playing like Doctor or the Kissing Game, and it was this white girl's turn to kiss me, and she didn't want to kiss me. Maybe I just wasn't a cute kid, and she didn't want to kiss me because I wasn't a cute kid. I show a picture of myself at 6, looking adorable, empirically so, adorable. And in the joke, I would go, "Yeah, look at me, I was cute." And the joke at the time was, "That little bitch was racist." A friend of mine came and saw the show, and she was like, "Huh, why do you say bitch there?" Like, "'Cause it's funny." Maybe I even called her politically correct at that point. "You don't get it. You don't get how comedy clubs work." And she's like, "Yeah, but that joke doesn't really reflect you because you wouldn't call a woman in your life a bitch." And so because we were playing doctor,
At the end, when I show the picture of how cute I was and look how adorable I am, I go, that little doctor was racist. And it still got a big laugh. And so from that point forward, I was like, there's actually ways to get around this. Atualmente, quem é que não luta pela liberdade de expressão, principalmente pela sua? Esta é um direito humano, protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pelas constituições de vários países democráticos, incluindo Portugal. A liberdade de expressão permite-nos partilhar e manifestar os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas crenças. No entanto, a sua delimitação não é nítida. Por exemplo, posso defender que a cor da pele determina a capacidade intelectual de uma pessoa. Posso acreditar que um género é biologicamente inferior ao outro. Posso mentir sobre mim ou sobre os outros. Posso dar opiniões com base em factos que a ciência atual rejeita. Quem define o que é ofensivo? Quem define o que é verdadeiro? A maioria? É uma hipótese. De facto, na democracia, a maioria vence. Contudo, a maioria não é definitiva. Ela muda e evolui. Esta evolução é importante. Com ela chegamos a um sítio melhor. Mas precisamos de quem contraria essa maioria. Precisamos dar espaço a todo o tipo de discurso, para que do confronto entre as diferentes concepções resultasse a melhor. Muitos acham que o problema assenta no facto de que o mundo tem-se vindo a tornar progressivamente num espaço de expressão governado por uma ditadura da maioria, o tal politicamente correto, onde se põe em causa não só o que foi dito pelo outro, mas o seu próprio direito a dizê-lo. Suprimir algum tipo de discurso é escondê-lo na escuridão, é levá-lo para onde não o vemos nem o podemos criticar, mas onde continua a fazer o seu silencioso trabalho. Esse discurso tem direito a um espaço na discussão pública, e é só assim que o podemos vencer. Tolerar uma expressão não significa aceitar o seu conteúdo, porém tolerar ações e pensamentos tão desumanos como o racismo, homofobia, xenofobia, entre outros, não é assim tão simples. Outros pensam que permitir essas formas de preconceito é, de alguma forma, evoluir o que já alcançamos, é fazer com que todo o ativismo e educação tenham sido em vão. Como fazemos então? Toleramos o discurso intolerante? Vejamos então o seguinte exemplo. Estes são o João e a Maria. O João e a Maria estão num debate na aula de filosofia. Maria, eu percebo o que tu dizes, mas para mim todo este ativismo da comunidade LGBT+, é um exagero. Tu és estúpido, João. Nunca sofreste o que eles sofreram. Eles merecem celebrar a razão pela qual foram oprimidos e tu não tens o direito de opinar sobre o assunto. Quem tem razão? O João ou a Maria? Para mim, nenhum deles está correto. Nem o João nem a Maria têm razão. Primeiramente pelo facto do João referir que a comunidade ativista LGBTQI é um exagero, sem conseguir justificar o porquê dele achar isso, o porquê de ser esse o seu ponto de vista. No entanto, a Maria não é muito diferente, porque ela parece que não quer ouvir o ponto de vista das outras pessoas e sem ter argumentos construtivos, ela começa por insultar o João pelo facto de ele ter dito aquilo. Eu acho que a Maria, apesar disto, podia ter razão, só que depois desta sua atitude menos civilizada, acho que ela perde toda a razão. Na minha opinião, o termo politicamente correto é uma referencialidade de ser educado. Ser politicamente correto é uma maneira de não só mostrar respeito e compaixão para com os outros, mas também de mostrar inteligência emocional, que na minha opinião é uma característica que hoje em dia não é nada comum. Acho que não faz sentido certas pessoas pensarem que ser politicamente correto é um desperdício de tempo e que vai contra a liberdade de expressão. Penso que é especialmente ignorante e que vem do sítio de privilégio ir contra o que uma pessoa sente só porque posso dizer o que quero porque tenho liberdade de expressão. Também acho que demonstra um vocabulário limitado, porque se uma pessoa não consegue fazer um discurso sem ofender alguém, ou não devia estar no cargo em que está, ou devia voltar para a escola. Observa-se muito este caso entre os políticos que usam o discurso de o politicamente correto é mau como uma maneira de manipularem o povo e poderem segregar certas comunidades sem serem julgados. Eu penso que as intenções do politicamente correto são boas, mas que no fundo não são bem conseguidas. A sociedade atual está sempre à procura de algo preconceituoso no discurso do outro para julgar. E eu acho que as mudanças na nossa linguagem, tradições, comportamentos têm de ser feitas de forma progressiva e não do dia para o outro, no sentido de ir mais ao encontro do politicamente correto.
Não devemos também acabar com todas as opiniões que são contra o politicamente correto. Isso seria calar os outros e para mim não faz qualquer sentido abdicar do nosso direito à liberdade, neste caso à liberdade de expressão, para alcançar outros como a igualdade ou a justiça. Na minha opinião, o politicamente correto pode ser visto de duas maneiras. Por um lado é um problema, pois este faz-nos pensar demasiado no que nós dizemos, pois tudo é um exagero, tudo pode ofender alguém que nós não pretendíamos. Mas por outro, é o que pode nos fazer evoluir como sociedade, pois ao deixarmos de dizer certas palavras, estamos a deixar de excluir certas minorias que podiam se sentir, excluídas e ofendidas por estas palavras. Assim, concluímos que não existe uma opinião consensual acerca do politicamente correto. Isto ainda gera muitas controvérsias. Será ele um atentado à liberdade de expressão ou um meio para acabar de vez com o preconceito?